Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu recebo José Luiz Tejon, que tem uma história muito bonita para nos contar, uma história de superação e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tudo bem? Tudo bem, grande prazer estar com você aqui na Arte de Viver. E que é um prazer mesmo ter você aqui para contar essa sua história que eu queria que você começasse falando para a gente. Um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua luta. Pois é, então, a Arte de Viver, né, como é o belo nome do seu programa, eu diria que a gente tem que fazer da vida uma arte. Com certeza. Se a gente faz da vida uma arte, significa botar um capricho, um carinho e um amor. Em tudo que você faz, você vai transformando as coisas. Quando a gente passa por uma situação mais traumática, né, ou pelo menos assim, explicitamente, mais traumática, os desafios aparentemente são maiores, são mais fortes, você tem que lidar com rejeições, você tem que lidar com preconceitos. Mas passado o tempo você vai ver que a maior rejeição, o maior preconceito, ele está dentro da pessoa. Sim. É muito maior do que aquilo que a gente acha que está do lado de fora, né? Então, quando a gente passa por um trauma complicado, um trauma agressivo, né? A situação aparentemente ela é mais difícil. Por outro lado, quando você passa por um trauma mais veemente, mais duro, mais forte, no meu caso foi uma queimadura aos 4 anos de idade, aqui em Santos, na Rua Princesa Isabel, onde eu morava já como filho adotivo. Minha mãe biológica foi uma mãe solteira, fugiu da Espanha para que eu pudesse nascer. Uma série de circunstâncias anteriores a esse acidente. Fui adotado e aos 4 anos uma grave queimadura que praticamente destruiu meu rosto inteiro. E não morri também por muita sorte à época. Mas quando você passa por uma situação dessa, aparentemente as pessoas olham e falam, nossa, mas que coisa, que problema. Pode ser, porém, as oportunidades que você passa a ter de compreender o mundo, de ver coisas que você não veria em outras circunstâncias. Ou seja, o potencial de aprendizado que uma situação dessa te dá, sim, é um grande patrimônio também, com se certeza. Você tem a sorte, a felicidade de ter muitas vezes pessoas positivas do seu lado que fazem você ver isso. Então, quando você passa por um grande trauma, a primeira sensação, nossa, que desgraça, acabou o mundo. Porque eu, né? Porque eu. E isto pode se transformar, no meu exemplo foi assim, numa alavanca espetacular para um grande crescimento na vida. E aqui, sobre esse assunto do enfrentamento e da superação, que eu até tenho colocado hoje nos meus livros e nas minhas palestras, que eu quero até mostrar, é que eu considero que uma das maiores dificuldades que você tem hoje na vida não é quando você sofre um grande trauma. Ao contrário, é quando você está anestesiado numa situação de aparente conforto, na famosa zona de conforto, em que você se acomoda ali. Você fica ali acomodado, você pode ter a ilusão de estar vivendo ali tranquilo e bem, quando simplesmente você não está aprendendo nada, você não está dando sentido e nem significado a uma coisa extremamente valiosa, que é a vida já lhe foi dada, você tem ela, porém ela será rápida. Você poderá viver muito intensamente e aprender coisas geniais, tendo 30 anos de vida intensa, e você poderá ter uma vida absolutamente inútil vivendo 120 anos. Mas veja, sair dessa zona de conforto, às vezes é muito doloroso, não é verdade?
você nunca sai na boa. É. Sempre alguma coisa te empurra. E o que me parece que a gente vai vendo com o viver e as experiências de vida e os estudos, é que sempre vai acontecer alguma situação, seja você com 20, com 30, com 40, com 70, com 90 anos de idade, vai haver alguma situação que vai tirar você da zona de conforto. Então, quanto mais você tiver essa noção que a vida é um exercício constante e permanente, Sim. quanto mais você se permitir dar-se a experiências, a vivência, maior será a sua competência de lidar com situações desestabilizadoras. Essas situações que desestabilizam, elas podem acontecer nos seus últimos 30 dias de vida, quando você tiver 90 anos, e você pode ter ali que enfrentar um determinado problema, uma determinada revelação, um determinado assunto que talvez você o tenha escondido ao longo de 89 anos de vida. Então, dar-se a experiência, permitir-se a experiência, que significa o quê? Trabalhar muito. Com certeza. Fazer mais coisas do que normalmente você faria. Não parar nunca de estudar. Ler muito, ser ativo, ser criativo, ter vida, fazer esporte, fazer ciência, fazer arte. Eu te diria, mãe, que eu estou aqui hoje, já com 60 anos de idade, graças a uma série de coisas que eu fiz sempre, por sorte da vida e pelo encaminhamento muito positivo que eu recebi dos meus pais adotivos. Aqui em Santos Santos sempre foi uma casa de imigrantes, por aqui entraram os imigrantes brasileiros, grande parte deles. Então nós vivíamos ali na Rua Princesa Isabel, na Vila Belmiro, nos anos 50, os anos 60, numa verdadeira comunhão globalizada, seres humanos do mundo inteiro. Então nós andávamos por várias casas. A minha casa não era só a minha casa. A minha casa era a casa de todos os vizinhos ali, numa mistura de raças sensacionais. E naquelas pessoas, o que a gente via daquelas pessoas? Elas trabalhavam, elas lidavam, elas faziam. Eram pessoas que tinham um prazer no artesanato muito grande. E aquilo fez a minha cabeça infantil. E eu fiz muito, trabalhei muito, criei muito, fiz música para teatro. Mas nós vamos continuar já já, depois do nosso intervalo. Confira agora uma dica do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, através do Dr. Rubens Moscatelli. Rubens, eu gostaria de saber se a pessoa é obrigada a ser síndica. Não, na verdade, Mônica, obrigação, mesmo que a convenção defina que a cada ano uma unidade vai exercer a função de síndico, mesmo que isso conste da convenção, essa parte da convenção, ela, ao meu ver, é inaplicável, porque duas condições você tem que ter. Primeiro, hoje em dia, não se exige que o morador, o proprietário, seja, aliás, quem para ser síndico tenha que ser proprietário ou morador. Pode ser qualquer pessoa. Tem até um campo vasto aí, síndicos chamados de profissionais. Mas para ser síndico profissional tem que estar na convenção, não tem? Tem que estar na convenção que não é gratuito. É só isso. Que aquela função não é gratuita. Só essa é a regra básica. Agora, porque o Código Civil fala claramente que qualquer pessoa pode ser síndico. Pessoa física, pessoa jurídica. Então, tem esse mito que o pessoal ainda não descobriu que é dessa forma. Por outro lado, ser síndico ou exercer qualquer função depende da vontade, concorda? Primeira coisa. Bom, eu quero me candidatar a síndico. Eu quero. Eu falei eu quero. Agora, se eu não quero, já vai ser uma administração complexa, porque já está indo contra a minha vontade. Você que é psicólogo sabe até melhor do que eu. Com certeza. Então, veja, ninguém pode obrigar ninguém a fazer isso. Óbvio que, às vezes, pelas circunstâncias, você acaba até sendo levado ao cargo. Mas, a princípio, você não é obrigado a aceitar. E aí, tudo é questão de você saber administrar. Às vezes não tem multa, penalidade, nada disso. Tudo que tiver em relação a penalidades, a pessoa o condomínio até pode cobrar e fazer alguma coisa, só que isso depois cai por terra, porque, como eu falei, é ato de vontade. Você se candidata ou não se candidata. Se a pessoa, por exemplo, eu fui obrigado a assumir como síndico. Qual é o meu primeiro ato se eu não quero ser, se eu não tenho tempo? Peço demissão. Renuncio, eu chamo uma assembleia e renuncio. Acabou. O problema que era para ser resolvido de um jeito acabou sendo resolvido de uma outra forma. Entendi. E até às vezes criando mais problemas ainda. Entendi. Então não adianta forçar a barra, porque tem que ser síndico só quem quer.
Interessante. Até semana que vem. Até semana que vem. Nós já voltamos, não saia daí. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714. Smart Center, o pioneiro escritório virtual de Santos, único em toda a região, aliando comodidade e baixo custo em relação a escritórios convencionais. Você pode locar salas executivas, de reuniões, auditórios, workshops, cursos e treinamentos. No Smart Center você conta com apoio e organização dos eventos do início ao fim, infraestrutura adequada e equipe especializada. Não perca tempo nem o foco dos negócios. Conheça o Smart Center, o escritório virtual definitivo.